Acorde. Você está aí na sua cama com cheiro de boas intenções e lençóis trocados há 3 dias. A primeira coisa que você faz? Checa o celular. 5 mensagens. 3 daquela pessoa que jura que te ama. Uma diz, estava pensando em você. Outra, você é especial. A terceira, ninguém me entende como você. Parece romântico? Espere. Porque essa sensação no estômago, esse nó na garganta enquanto você lê, não é amor, é um sinal de alerta. Seu corpo já sabe. Seu instinto sabe antes do seu cérebro. Porque você, caro empata crônico, desenvolveu um radar emocional que funciona melhor que GPS. E esse radar está gritando que tem algo de errado. Mas você ignora, porque te ensinaram que ser sensível significa ser gentil, sempre. Mesmo quando estão te explorando até a última gota. Você se levanta. O chão está frio. Seus joelhos rangem como papel amassado. Você se olha no espelho do banheiro e vê uma pessoa que aprendeu a ler as emoções dos outros antes mesmo de aprender a ler livros. Quando criança, você captava cada microexpressão no rosto da sua mãe, cada suspiro do seu pai, cada silêncio carregado de ameaça ou promessa. Você não tinha escolha. Era sobrevivência. Quando o amor é condicional, quando a segurança depende de prever o humor dos adultos ao seu redor, você se torna um radar humano, uma antena emocional, um tradutor simultâneo de emoções não ditas. Não é um dom. É uma arma que você forjou para não morrer por dentro. Café da manhã, café queimado e uma fatia de pão tostado que parece papelão reciclado. Você pensa naquela pessoa, aquela que te disse, você é demais, sensível demais, profunda demais, intensa demais. No começo não era assim. No começo, ela te adorava justamente por isso. Dizia, finalmente alguém que me entende. Dizia, você tem um dom. Dizia, você é mágica. E você acreditou, porque é verdade, não é? Você entende, você sente. Você percebe as nuances que os outros ignoram. Mas então algo mudou. Lentamente. Como quando o leite está quase estragando, mas ainda não cheira completamente mal. Primeiro, uma piada. Depois, uma revirada de olhos. Depois, qual é? Não é pra tanto. Depois, por que você sempre tem que analisar tudo? Depois, você é um saco. E você começou a se perguntar se talvez, só talvez, ela estivesse certa. Você sai de casa. O mundo lá fora é uma orquestra de caos. Buzina suando, pessoas andando como zumbis apressados, rostos vazios, olhares mortos. E você, em meio a tudo isso, se sente como um nervo exposto. Porque enquanto todos os outros parecem navegar por essa realidade com uma espécie de anestesia emocional, você sente tudo. Cada vibração, cada nuance, cada mentira não dita. Você entra no metrô. Um cara esbarra em você sem se desculpar. Uma mulher está ao telefone reclamando do marido. Um garoto encara o vazio com fones de ouvido como se pudesse silenciar o universo. E você sente o cansaço deles. O desespero disfarçado de normalidade. A fome por uma conexão verdadeira escondida atrás de muros de cinismo. Mas ninguém quer que você diga a verdade, porque a verdade dói. E as pessoas preferem a dor familiar à cura desconfortável. Você chega ao trabalho. Espaço aberto, luzes de neon que fazem todos parecerem cadáveres ambulantes. Seu colega de trabalho, aquele que sempre reclama, te vê e se ilumina. Ali está a sua vítima favorita. Ele conta sobre o fim de semana desastroso, sobre a namorada que não o entende, sobre o chefe que está bravo com ele. E você escuta, porque é isso que você faz. Você escuta, você entende, você espelha. Você oferece perspectivas que ele nunca teve sozinho. E enquanto ele fala, você o vê se iluminar, sentindo-se compreendido, sentindo-se visto. Mas assim que ele termina, ele desaparece. Nenhum, e você, como está? Nenhum, obrigado por me ouvir. Nada. Porque para ele, você não é uma pessoa. Você é um serviço. Um caixa eletrônico emocional. Você retira a empatia quando precisa. E depois vai embora.
E se um dia o caixa eletrônico estiver vazio? Você reclama que o serviço é péssimo. Pausa para o almoço. Sanduíche frio e salada sem graça. Você checa o celular. Mais mensagens daquela pessoa. Onde você está? Por que não responde? Achei que fôssemos próximos. E você sente aquele peso, aquela culpa. Porque te programaram para acreditar que se alguém está sofrendo, a culpa é sua. Que se alguém se sente sozinho, você tem que estar lá. Sempre. Não importa o quê. Mesmo que isso te custe a sanidade, mesmo que te esgote, mesmo que você saiba, lá no fundo, que aquela pessoa não te ama de verdade. Ela te usa. Mas chamar isso de usar seria muito duro, muito óbvio, muito doloroso. Então você chama de precisar. Ela precisa de mim. Sou a melhor, sou a nobre, mas é a mesma merda com um laço. Tarde. Reunião interminável. Pessoas conversando sem dizer nada. Apresentações em PowerPoint que parecem tortura, aprovadas pela Convenção de Genebra. E você ali, sentado, percebe a dinâmica oculta. O chefe compensando a insegurança com arrogância. A colega sorrindo, mas cerrando os punhos debaixo da mesa. O cara do marketing mentindo, sabendo que está mentindo, mas esperando que ninguém perceba. Você sabe disso. Você sente isso. Mas e se você disser: você é o paranoico, o que complica as coisas, o que vê problemas onde não existem? Porque a maioria das pessoas vive em um estado tão profundo de negação que a verdade parece ficção científica. Elas enterraram suas emoções tão profundamente que quando encontram alguém que ainda as sente, essa pessoa parece estranha, perigosa, errada. Se você também tem esse radar que grita a verdade enquanto todo mundo finge que está tudo bem, curta agora. Assim eu sei que você não está sozinho e que você não está louco. Você chega em casa, está exausto, não pelo trabalho físico, mas pelo trabalho emocional invisível, por absorver as emoções de 10 pessoas diferentes, por ser um receptáculo para frustrações que não são suas, por fornecer energia que você não tinha. Você se senta no sofá, seu telefone vibra, aquela pessoa de novo. Precisamos conversar. E você sabe o que isso significa. Significa que você esteve ocupado demais, distante demais, egocêntrico demais. Significa que você não respondeu rápido o suficiente, que não prestou atenção o suficiente, que não fez o suficiente para que ela se sentisse melhor. Porque na cabeça dela, esse é o seu papel, fazê-la se sentir melhor, sempre. E quando você não faz, você se torna o vilão, mesmo que esteja literalmente se matando por ela. Jantar, macarrão cozido demais e molho de pote. Você olha pela janela, luzes da casa acesas, vidas se desenrolando atrás de cortinas fechadas. E você se pergunta, quantas dessas pessoas estão passando pela mesma coisa? Quantos empáticos exaustos se perguntam por que as pessoas que os amam os fazem se sentir tão vazios? Quantos tentam entender o porquê dar tudo nunca é suficiente? Porque ser compreensivo é confundido como fraqueza? Porque a profundidade emocional é tratado como uma falha a ser corrigida, em vez de um dom a ser celebrado? E então você percebe, não é você. Nunca foi você. São eles. Aquelas pessoas que te encontraram, que foram atraídas pela sua luz, mas não para amá-la, para extingui-la. Porque eis a verdade que ninguém te conta. Existem pessoas por aí que abandonaram sua humanidade, que escolheram o cinismo em vez da conexão, que enterraram suas emoções tão profundamente que nem se lembram de como realmente se sentem. E quando essas pessoas te encontram, um verdadeiro empata, algo estranho acontece. No início, elas te idealizam, elas te colocam num pedestal. Você é tão especial, você tem uma sensibilidade rara, você me entende como ninguém. Elas te sentem diferente, profundo, autêntico. E por um instante, estar com você faz com que elas se sintam vivas também. Faz com que elas sintam como se também pudessem acessar essa profundidade, como se a sua luz pudesse iluminar até mesmo a escuridão delas. Mas então o inevitável acontece. Sua presença começa a agir como um espelho. Reflete a pobreza emocional deles. Mostra o quão desconectados eles se tornaram, o quanto desistiram, o quão vazios se tornaram. E em vez de usar esse espelho para olhar para dentro de si,
para fazer o trabalho necessário em si mesmos, para se reconectar com a humanidade perdida, eles fazem a única coisa que sabem fazer: atacam o espelho, atacam você. Porque é mais fácil dizer que você está errado do que admitir que se abandonaram. Tudo começa com pequenas coisas, comentários aparentemente inocentes. Você está pensando demais. Nem tudo tem um significado oculto. Relaxa um pouco. Frases que parecem concílios amigáveis, mas não são. São tentativas de te normalizar, de te reduzir à dimensão deles, de te convencer de que sua sensibilidade é um problema e não uma qualidade. Porque sua autenticidade emocional os faz se sentirem expostos, os força a confrontar o quanto se venderam, o quanto aceitaram uma vida superficial, o quanto se traíram para se encaixar no mundo que recompensa a insensibilidade emocional. E quando os comentários sutis não funcionam, eles se intensificam. Começam a ridicularizá-lo. Lá vai você de novo com suas teorias psicológicas. Você não consegue simplesmente aproveitar o momento? Por que você sempre tem que ser tão intenso? Zombam da sua sensibilidade na frente dos outros. Fazem você se sentir como se todo o seu ser fosse um fardo, um exagero, um drama desnecessário. Tratam você como se fosse frágil, instável, demais, sempre demais. E aos poucos, se você não tomar cuidado, começa a acreditar nisso. Começa a pensar que talvez eles tenham razão, que talvez você devesse ser diferente, menos profundo, menos você mesmo. Mas preste atenção nesta parte. Quando alguém lhe diz que você é muito emotivo, o que essa pessoa realmente está dizendo é: eu sou muito insensível. Quando lhe dizem que você pensa demais, estão admitindo que pararam de pensar em qualquer coisa importante. Quando o acusam de ser dramático, estão confessando sua incapacidade de lidar com emoções reais. Toda crítica é uma projeção. Todo ataque é uma admissão. Toda tentativa de menosprezá-lo é uma prova do medo deles, porque você representa algo que eles perderam, algo de que abriram mão. E ver você ainda vivendo essa verdade emocional os enlouquece. Eles o invejam, mas nunca lhe dirão isso tão claramente. A inveja é diferente do ciúme. O ciúme quer ter o que você tem. A inveja quer destruir o que você tem. O ciúme diz: eu também quero essa sensibilidade. A inveja diz: se eu não posso tê-la, você também não deveria. E as pessoas que te invejam não suportam a sua autenticidade, porque cada vez que te veem vulnerável, sendo honesto, sendo profundo, isso lembra elas de como se tornaram falsas, superficiais, mortas por dentro. E em vez de trabalhar em si mesmas, decidem que é mais fácil apagar a sua luz. Porque se conseguirem te convencer de que a sua sensibilidade é um defeito, podem parar de se sentir culpadas por perderem a própria noite. Você está na cama, o quarto está escuro, o silêncio é pesado. E você pensa em todas as vezes em que deixou as suas próprias necessidades de lado para atender as deles. Todas as vezes em que ouviu por horas, sem receber nem 5 minutos em troca. Todas as vezes em que sentiu a tristeza, a raiva, o medo deles e fez o trabalho emocional por eles, sem receber nada em troca, sem ser agradecido. Muito pelo contrário, apenas para ser criticado por ser envolvido demais. Como se doar-se fosse um crime, como se preocupar-se fosse uma fraqueza, como se amar de verdade fosse algo vergonhoso. E você percebe algo. Essas pessoas não te amam. Elas não conseguem te amar. Porque amar significa celebrar o outro por quem ele é. E elas não te celebram. Elas te toleram quando você serve aos propósitos delas. Elas te valorizam quando você é útil. Elas te chamam de especial quando precisam de algo. Mas no momento em que você tem suas próprias necessidades, elas desaparecem. No momento em que você expressa desconforto,
elas te fazem se sentir culpado. No momento em que você impõe limites, elas acusam você de ter mudado, de ter se tornado frio, distante, egoísta. Porque para elas, a única versão aceitável de você é aquela que existe para elas. Isso é amor falso, amor parasitário, amor vampírico. É aquela dinâmica em que a pessoa descarrega todas as suas emoções em você, esperando que você as processe, que dê sentido ao caos dela, que a tranquilize, que a compreenda, mas ela nunca retribui. Não pergunta como você realmente se sente. Não percebe quando você está exausto, não vê quando você está prestes a desabar, porque não se importa. Você é um meio, não um fim. Você é um instrumento emocional, não uma pessoa. E quando você finalmente entende isso, quando finalmente se recusa a continuar se esvaziando para preencher o vazio dela, ela te pune. Faz você se sentir egoísta, ruim, errado, como se esperar reciprocidade fosse pedir demais. Mas reciprocidade não é pedir demais. É o mínimo, é o alicerce. Se alguém não consegue te dar nem uma fração do que você dá, essa pessoa não te ama. Ela está te usando. E chamá-la pelo nome verdadeiro é o primeiro passo para se libertar. Porque enquanto você continuar se justificando, enquanto continuar dizendo, mas ela teve uma infância difícil, mas ela está passando por um momento difícil, mas no fundo ela precisa de mim, enquanto você arranjar desculpas para ela, você permanecerá preso. Porque você teve uma infância difícil, você passa por momentos difíceis, você tem necessidades, mas quando chega a hora de receber, não há ninguém. E isso não é justo, e você não deveria aceitar isso. E isso não é amor. Pense em todos os seus relacionamentos, amizades, amores, colegas de trabalho, que você percebe um padrão. Sempre o mesmo roteiro. No começo, eles te idolatram, dizem que você é único, que finalmente encontraram alguém que os entende, que podem ser eles mesmos com você. E você acredita, porque é verdade. Você cria esse espaço seguro, você oferece essa compreensão, você é esse refúgio. Mas então, depois de um tempo, o declínio começa. Eles se tornam críticos, exigentes, ressentidos, fazem você sentir o peso de cada imperfeição enquanto ignoram as suas. Eles te repreendem pelas menores coisas, enquanto você já perdoou montanhas por elas. E quando você finalmente se cansa, quando finalmente diz basta, eles se fazem de vítimas. Dizem aos outros que você é o problemático, que você é o instável, que você é quem arruinou tudo. Eles reescrevem a história. E você fica lá se perguntando se enlouqueceu. Mas você não enlouqueceu. Você apenas encontrou pessoas incapazes de honrar o seu dom. Pessoas que queriam os benefícios da sua empatia sem pagar o preço da reciprocidade. Pessoas que te escolheram não porque te amavam, mas porque podiam te usar. E agora que você começou a perceber, agora que começou a entender o jogo, você precisa fazer uma escolha. Você pode continuar aceitando migalhas de pessoas que te tratam como uma opção, ou você pode decidir que você merece mais. Que você merece pessoas que não tenham medo da sua profundidade, que não se sintam ameaçadas pela sua autenticidade, que não tentem te diminuir para se sentirem melhor consigo mesmas. E sim, isso provavelmente significa perder algumas pessoas. Pessoas que você considerava importantes, pessoas que você amava, pessoas em quem você investiu tempo, energia e coração. Mas se você as mantiver por perto enquanto elas te drenarem, você se perderá. E você é a única pessoa com quem vai ter que conviver pelo resto da vida. Você não pode se trair para manter relacionamentos que exigem que você seja menos do que é. Você não pode continuar se diminuindo para fazer os outros se sentirem bem. Você não pode sacrificar sua luz no altar da insegurança alheia. Não mais. Então, o que você faz? Começa a criar limites. Não muros, limites. Há uma diferença. Muros mantêm todos do lado de fora. Limites filtram. Deixam entrar quem merece e mantêm fora quem é prejudicial. E os seus limites, agora, precisam ser claros. Você não oferece mais a sua empatia a qualquer um que a peça.
Você não se esvazia mais para preencher aqueles que não estão dispostos a fazer o seu próprio trabalho interno. Você não aceita mais críticas disfarçadas de preocupação. Você não tolera mais projeções que pintam você como problema. Você não justifica mais comportamentos que jamais aceitaria de si mesmo. E quando você começa a fazer isso, quando começa a proteger sua energia, algo interessante acontece. Algumas pessoas desaparecem. Elas somem. E você percebe que elas só estavam ali pelo que você lhes dava, não por você. Pelo serviço que você prestava. E dói. Claro que dói. Mas também é libertador. Porque você finalmente vê a verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor do que uma mentira confortável. Porque a mentira te mantém preso. A verdade te liberta. E então, aos poucos, você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que já fizeram a sua parte, que já enfrentaram as suas sombras, que não precisam te diminuir para se sentirem completas. Pessoas que enxergam a sua sensibilidade e a respeitam, que perguntam como você está e realmente esperam por uma resposta, que retribuem, que dão tanto quanto recebem, que não têm medo da profundidade porque cultivaram a sua própria. E com essas pessoas, a sua empatia não te esgota, ela te nutre. Porque você finalmente está dando para aqueles que sabem receber e recebendo daqueles que sabem dar. Você sai da cama, vai até a janela, observa a cidade adormecida e percebe que sua sensibilidade nunca foi o problema. O problema era viver em um mundo que se esqueceu de como sentir e encontrar pessoas que te odeiam para lembrá-las disso. O problema era acreditar que o amor tinha que doer, que doar significava se esvaziar, que ser empático significava ser capacho. Mas agora você sabe. Empatia é poder quando protegida, é força quando consciente, é uma dádiva quando honrada. E você agora é o guardião da sua dádiva. Você não a dá mais de graça. Você a compartilha, apenas com aqueles que a merecem. E sim, ainda haverá momentos difíceis. Ainda haverá pessoas que tentarão se aproveitar de você. Ainda haverá vozes que dirão que você é demais. Mas agora você tem um filtro, um radar ainda mais refinado. Porque você aprendeu a distinguir o amor verdadeiro da inveja disfarçada. A admiração genuína da exploração disfarçada. E essa distinção te salva. Ela te protege. Ela te permite ser você mesmo sem pagar o preço da autodestruição. Esta é a sua nova era. A era do empata soberano. Não mais ferido. Não mais disponível para ninguém. Não mais disposto a se sacrificar pela paz. Mas presente. Autêntico. Poderoso. Escolha com quem você compartilha seu mundo interior. Escolha relacionamentos que te expandem, em vez de relacionamentos que te diminuam. Escolha o amor que celebra, em vez do amor que controla. Porque você merece. Não porque você é perfeito, mas porque você é real. E no mundo de máscaras em que vivemos, a autenticidade é a moeda mais rara. E você a possui. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que você é sensível demais, sorria, porque você entende. Você não é sensível demais, eles é que são insensíveis demais. Você não é profundo demais, eles são superficiais demais. Você não é exagerado, eles são insignificantes demais. E não é mais sua função se diminuir para que eles se sintam melhor. É função deles crescer. E se eles não quiserem, o problema não é mais seu. Sua empatia é sagrada. E lugares sagrados não são abertos a todos, apenas aqueles que sabem tirar os sapatos antes de entrar.